Eu louvo a Deus pelo batismo da continuidade. A igreja brasileira, ela tem um senso muito forte de resgate. Ela não tem senso de continuidade. E sabe, a gente sempre teve o culto da virada de ano. E sempre tem aquelas coisas de escrever sobre o ano seguinte, propósito, coisas do gênero. De verdade, eu nunca consegui fazer aquilo, porque a gratidão no culto da virada para mim era tão grande que eu não conseguia projetar nada. Digo, Deus, o que o Senhor quiser fazer está valendo. Porque há 25 anos que eu estou na fé. Cada 31 de dezembro que eu chego nesses 25 anos, eu sempre tenho uma olhada para trás. E eu sei que todos esses 25 anos, a cada 31 de dezembro, quando eu dava uma olhada para todo o ano, eu sempre tinha de 1, 2, 3 ou 5 nomes de pessoas que tinham parado no caminho. E só o fato de eu chegar ao 31 de dezembro, estar na presença de Deus e ter mantido a fé, e estar disposto a entrar no próximo ano na fé, isso para mim era tudo. Porque é a continuidade. Quando Deus ainda está te recrutando, quando Ele ainda está te recrutando, quando Ele está contando com você. Eu sempre digo que a dinâmica do vaso que se quebra na mão do oleiro, eu sempre faço questão de ressaltar. E aquele vaso era feito e ele era quebrado, ele era feito, ele se quebrava, era feito e se quebrava na mão do oleiro. E eu sempre gosto de dizer que numa visão analítica, eu diria o seguinte: ou o barro é muito ruim, ou o oleiro também não é tão bom assim. Só que isso não é a mensagem bíblica. A mensagem bíblica é que Deus, quando Ele te molda e Ele faz de você um vaso, Ele faz um vaso para um tempo, para um tipo de funcionamento, para uma proposta. Uma hora esse ciclo se fecha e Ele te quebra, te desmonta e te refaz e te reconfigura para uma próxima proposta, para um novo tempo e para o outro funcionamento. Vaso que não é quebrado é vaso que o oleiro já não conta mais com ele para continuar. Então, por isso, de tempo em tempo, o Senhor nos desmonta. E quando Ele está nos desmontando, o sentimento que a gente tem é que está sendo desprezado ou que está sendo descartado. E muito pelo contrário, quem Ele pode desmontar é exatamente com quem Ele conta para continuar. Porque vaso que não se deixa ser reconfigurado, ele só vai funcionar para uma etapa. Por isso que tem nomes que estão na história só naqueles 5 anos, só naqueles 10 anos, eles não continuaram na história. Então, esse batismo de continuidade, quando o oleiro ele joga água no barro para ele amolecer e ser feito de novo, é uma coisa linda. Quero dar os bom dia que eu não dei, né? Bom dia a todos. Esse é um ambiente tão precioso que eu amo isso. A maioria aqui já conhece a gente é da casa aqui, não vou mais ficar numa de estar me apresentando, porque eu já sou da casa aqui. E eu estava falando com o pastor Rodrigo, quero ser fiel ao tema que fala dessa escola, desse módulo que fala sobre família sacerdotal. Para tanto, eu gostaria de pedir para você abrir um versículo bíblico que está em Efésios,
no capítulo 5. Vai dizer assim, desculpa, eu não dei o versículo 32. Que é a base daquilo que gostaríamos de trabalhar nesta manhã. Que diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Para esse versículo não ficar voando, nós vamos ler a partir do versículo 22 agora, mas o versículo nosso é o 32. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, o cabeça do próprio corpo, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo. Esse tudo aqui, eu penso que se eu fosse uma mulher eu ia achar que foi o diabo que colocou isso aqui. Porque podia ser submissa aos maridos, mas em tudo eu acho, olha, eu não queria ser mulher. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a si mesmo, apresentar a si mesmo, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Eu gosto dessa frase aqui, porque ela não é um mandamento, ela não é uma promessa, ela é a afirmação de um conceito que diz que o marido que ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Significa dizer que amar a esposa é uma questão de amor próprio. Por isso, uma esposa que não é amada, ela não tem que orar para Deus fazer o seu marido amá-la. Ela tem que orar para Deus para que o seu marido se ame, porque ninguém dá o que não tem. Aquele que a si mesmo se ama, esse ama a esposa. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta dela, cuida, também como Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão uma só carne. Grande é esse mistério, diz o apóstolo Paulo, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O tema desse módulo é família sacerdotal. E você jamais vai entender família sacerdotal se você não compreender casamento sacerdotal. Você nunca irá compreender família sacerdotal se você não entender matrimônio sacerdotal. O que é um matrimônio na perspectiva do céu? O que é um matrimônio na perspectiva de Deus? Por quê? Porque o casamento, irmãos, ele não nasceu numa determinada era, ele não veio da cultura de uma tribo ou de um povo, não foi um rei que decidiu casar e a partir desse dia, não. O casamento não veio de Adão e Eva. Deus não tem casamentos. Deus só celebrou um casamento até hoje. Deus criou um único casamento, o casamento que Ele celebrou antes da fundação do mundo, o casamento de Cristo e a igreja. Esse casamento é a matriz celestial de todo casamento. O que queremos dizer é que casamento foi algo que nasceu no céu, casamento não nasceu na terra. E por isso que sofremos, porque de alguma forma a gente quer nutrir o casamento ou fazer concertos de casamento a partir da terra.
E o que o céu criou, só o céu pode nutrir. O que o céu criou, quando estraga, só o céu pode consertar. Você não pode trabalhar com a terra, com aquilo que o céu criou. Por isso que, se você quiser aprender sobre o corpo humano, vai precisar aprender com o homem. A terra vai poder ensinar você. Se você quiser ser médico, trabalhar com o corpo humano, você vai entrar na universidade e médicos vão ensinar você, porque isso você pode aprender com a terra. Por quê? Porque o corpo Deus fez da terra, e o que a terra fez, a terra pode ensinar. Mas o que o céu fez, só o céu pode ensinar. Então o corpo desse Juscelio aqui, a terra pode explicar, mas o Juscelio que Deus soprou dentro desse corpo, cara, a terra não sabe nada sobre ela. O que o céu criou, só o céu pode explicar. O que o céu criou, só o céu pode nutrir. E antes de você saber sobre uma família sacerdotal, vai precisar descobrir sobre um casamento sacerdotal. E o casamento sacerdotal, o casamento que Deus criou, foi um casamento, Ele criou no céu, Ele não nasceu na terra. E Adão e Eva foi o primeiro casamento na terra. E ele tinha uma proposta, qual? Revelar o casamento do céu, o de Cristo e a igreja. E grande é esse mistério. Porque o apóstolo Paulo diz que assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. O apóstolo Paulo não está fazendo uma mera alegoria. O apóstolo Paulo não está fazendo aqui uma alegoria de comportamento. Não, ele subiu no terceiro céu e descobriu o casamento. Então ele volta e diz: assim como é marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Temos um casamento aqui. Sabe o que Paulo está dizendo? Assim como está esse marido e essa esposa, assim está Cristo e essa igreja. Porque o seu casamento, os casamentos são extratos de como aquela igreja chamada marido e esposa está com relação ao verdadeiro casamento, que é o Cristo e esse marido e essa esposa. Porque como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja, e grande é esse mistério. Então quando Deus estabelece o matrimônio, Adão e Eva, Ele está buscando evangelizar, Ele está buscando revelar, trazer para a terra a manifestação do casamento de Cristo e a igreja, que estava oculto em mistério, mas agora nos foi revelado. Por quê? Porque Deus de mistério é o Deus da antiga aliança, o Deus da nova aliança é o Deus da revelação. Por isso o apóstolo Paulo disse: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, nele e amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. A nova aliança é a revelação das coisas que estavam em mistério. O mistério de Cristo. Então quando ele gera o matrimônio na terra, Adão e Eva, ele está querendo falar sobre Cristo e a igreja. Ok. Por isso que quando você olha para Adão, é preciso olhar para o Adão humano, esse que você se identifica com as suas fraquezas, mas nele está incutido em mistério para o Antigo Testamento, mas não mais para a igreja. Está incutido o quê? Os mistérios do Cristo. Por isso há uma realidade para o Adão humano, há uma realidade para o Adão profético. Existem pessoas na Bíblia que ela vai te ensinar sobre as demandas humanas do homem, mas ela tem incutido nela o verdadeiro ensino para o teu espírito, que é o profético que está nela. Isaac passou pela mesa do holocausto. Por quê? Por causa de um pai insano? Não, porque ele estava representando o Jesus que seria imolado. Ok, então está certo. Por isso que existe uma realidade para o Isaac humano, mas existe uma realidade para o Isaac profético.
seu pai Abraão. Há uma realidade para o Abraão, o homem humano, mas há uma realidade para o Abraão profético. Por que Deus, a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé? Você acha, irmãos, que a fé nasceu no homem? Você acha que a fé nasceu na terra? Por que Deus chama Abraão de pai da fé? Porque Abraão respondeu profeticamente para representar a Deus, aceitando a proposta de matar o seu filho, porque era exatamente o que Deus fez com o seu filho. Ele propôs isso em Abraão. Por isso que Abraão foi chamado pai da fé, porque pela fé matou o seu filho, crendo que Deus poderia o ressuscitar das cinzas. E a Bíblia diz que em parte o recobrou, porque ele estava representando a Deus que matou o seu filho. Por isso Deus o disse: você é o pai da fé. O pai da fé não é Abraão, o pai da fé é Deus. Mas Abraão, como um sinótico profético, se transformou no pai da fé, porque profeticamente estava representando a Deus. E o seu filho Isaac, o Jesus, o Yeshua. E como Abraão casa a Yeshua? Abraão manda um secretário dele, num lugar de uma terra distante, pegar uma noiva para casar com a sua esposa, com o seu filho, que é exatamente o que o Espírito Santo está fazendo hoje. O Pai o enviou como secretário para buscar uma noiva para casar com o seu filho. Então é uma realidade para o Isaac humano, mas é uma realidade para o Isaac profético. Há uma realidade para o Moisés humano e há uma realidade para o Moisés profético. Você já parou para pensar que muitos homens erraram com Deus, mas não puderam e continuaram com Deus de uma forma linda e maravilhosa? A Bíblia diz que Moisés foi fiel em toda a casa do Senhor. Aquele homem errou uma vez e não pôde continuar com Deus. Por quê? Por causa do Moisés profético. Por quê? Porque Moisés representa a lei e a entrada é por graça, então ele não pode entrar. Porque é uma realidade para o Moisés humano, é uma realidade para o Moisés profético. O humano não entrou por desobediência, o profético não entrou porque a lei não entra, a entrada é por graça. E é uma realidade para o Adão profético e é uma realidade para o Adão humano. Por isso que quando Deus forma Adão, e Deus vai casar Adão, então Deus, a Bíblia diz que Deus o leva a um profundo sono. Só que importa pensar o que é profundo sono na Bíblia. Sono para quem está no campo da imortalidade. Quando alguém dorme, a Bíblia não, quando alguém morre, a Bíblia não diz que morre, a Bíblia diz que dorme. Quando Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, o que ele disse? Ele dorme. E a menina de Jairo, ele ia ressuscitar, o que ele falou? Ele dorme. Quando os tessalonicenses, que receberam a revelação do arrebatamento, começaram a ver que o irmão morria aqui, o outro irmão morria ali, eles pensaram: gente, Jesus vai voltar para nos buscar. E os irmãos que morreram, como vai ser? E Paulo escreve: irmãos, acerca dos que já dormem, não quero que sejais ignorantes. Ele não falou dos que morreram, mas dos que dormiam. Porque quem já está no campo da imortalidade, quem tem a Cristo, já passou da morte para a vida. Então quando ele morre, ele não morre, ele dorme, porque ele vai ser despertado na ressurreição. O que queremos dizer com isso? Que Deus não levou Adão a um profundo sono, Deus matou Adão. Deus o matou. E quando Deus mata Adão, Deus rasga Adão no lado, enfia a mão lá dentro e traz um pouco de matéria-prima e forma a sua esposa. Por que ele corta? Porque casamento é uma aliança de sangue. Aquele homem morre para uma realidade de solteiro, não tinha como voltar para lá, porque ele está morto para aquela realidade. Quando ele ressurge dentro de uma aliança de casamento que nasceu em função da sua própria morte, pelo derramamento de sangue. Porque matrimônio é uma aliança de sangue, é com o sangue, os dois se tornam um. Por isso que no sangue do filho está o DNA do pai e está o DNA da mãe, porque dos dois se tornam uma só carne no filho, na sua linhagem. E Deus o mata, porque Deus estava falando sobre o Adão profético. Porque mais tarde, quando o último Adão, o Yeshua, o Filho de Deus, ele está na cruz, os carrascos vêm quebrar os seus ossos para acelerar o seu processo de morte. Importa dizer
que não foram os judeus que mataram Jesus. Importa dizer que não foram os romanos que mataram Jesus. Importa dizer que Deus matou o seu filho. Porque está escrito em Isaías que Deus aprove moê-lo. A Deus aprove moê-lo. Então os carrascos vieram. E quando chegaram para quebrar os seus ossos, viram que ele já estava morto. Então os seus ossos foram poupados. E cumpriu-se a profecia que dos seus ossos nenhum foram quebrados. Por quê? Porque aquele corpo ia ressuscitar. E não há ressurreição sobre um corpo com ossos quebrados. Por isso a igreja precisa ser santa, sem mácula, sem ruga. Então os carrascos, como não podiam matar, ele já estava morto. O que eles fazem? Com uma lança eles rasgam Jesus no lado, tal qual Adão. Sai água e sai sangue. E pela água da palavra e o sangue da redenção, quem nasce? Nasce a esposa de Cristo, a igreja. E por isso estamos aqui. Porque assim como o marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Porque é uma realidade para o Adão humano. Há uma realidade para o Adão profético. É por isso que em Timóteo está escrito que não foi o homem que foi enganado, a mulher foi enganada. Paulo escreveu a Timóteo. Outra tradução diz que não foi o homem que foi seduzido, a mulher que foi seduzida. Agora eu lhe pergunto, se foi a mulher que foi enganada, se foi a mulher que foi seduzida, se o homem não foi enganado, se o homem não foi seduzido, por que ele comeu? Porque a Eva comeu do fruto. E quando Eva comeu do fruto, ela vem ao seu marido e diz: o que você falou para mim, Deus falou com você que nós não podíamos comer desse fruto, mas eu comi, Adão. Eva, você não podia ter feito isso, eu sei, mas eu fiz. Eva, você vai morrer agora. E o que eu faço? Eva, você vai sair expulsa do jardim do Éden. Adão pensa, só tem um jeito: se eu comer também, então morremos nós dois. O que você acha que Jesus fez quando o homem comeu do pecado? 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos achados justiça de Deus. Jesus comeu do fruto do pecado e morreu. Para quê? Para que o Pai, ao ressuscitá-lo, ressuscitasse também a sua esposa, a igreja. Por isso estamos aqui, porque como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. O Adão humano, ele comeu por desobediência. O Adão profético comeu por fidelidade a uma aliança. Porque Deus se move por meio de aliança. Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Isso são pactos de aliança de sangue. Porque o Cristo na cruz, ele sangrou para Deus. O homem no seu prepúcio, na sua circuncisão, ele sangra para Cristo. E a mulher no seu ímen sangra para o seu marido. E isso são pactos de aliança de sangue. Porque Deus se move por aliança. E assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. O que queremos dizer? Que o seu casamento tem muito mais a ver com você e a sua esposa, mas com um sacerdócio, com um casamento sacerdotal, que revela na terra o verdadeiro casamento que Deus quer mostrar ao mundo, o de Cristo e a igreja. Por isso, um homem no caráter de Cristo, uma esposa no caráter da igreja, dá para Deus muitos filhos semelhantes a Jesus. Romano 8 se completa a partir do casamento da família e não a partir de uma instituição chamada igreja. Porque assim como o marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Quantos estão comigo? Então Deus, ele enfia a mão dentro de Adão. Ele tira um pouco de matéria-prima e ele forma a sua esposa. Aqui é marido e esposa. Não gosto de errar com isso. Forma a sua esposa.
Sabe por quê? Jesus a si mesmo morreu pela esposa. A si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para devolvê-la a si mesmo, santa, gloriosa. Deus pegou algo de dentro de você para formar sua esposa. Entenda uma coisa: Deus não te deu uma esposa, Deus te deu uma mulher. A esposa, Deus forma dentro dessa mulher com aquilo que Ele consegue tirar de dentro de você. E isso é um princípio. Por isso, homem, não importa a mulher que você casou, você pode construir a esposa que você quer dentro dela, com aquilo que você entrega de Deus, que está dentro de você. E esse é o princípio. Então ele pergunta-me: como eu faço, Juscelio, para dar para Deus o que Deus quer, para construir dentro dessa mulher a esposa que eu desejo? Na medida que você deixa Deus te matar, você dá para Ele o que Ele precisa para formar dentro da sua mulher a esposa que você deseja. Todo homem que se deixa matar por Deus. O que Jesus disse? Se você quiser salvar a sua vida, perca. Porque vida só existe uma, a de Cristo. Ele deu essa vida para você, se você perdeu a sua. A mesmo vale para o casamento. Não queira viver o seu casamento. Joga o seu casamento fora. Porque vida só tem no casamento de Cristo e a igreja. Abandone esse matrimônio e coloque você e a sua esposa no matrimônio de Cristo e a igreja. Ali está a unidade. E dentro do casamento de Cristo e a igreja, se você tiver uma crise no seu casamento, sabe o que acontece? Se tiver ofensa e precisar de perdão, você e a sua esposa não tem perdão, mas no casamento de Cristo e a igreja tem. Se precisar de libertação, deixa eu lhe dizer uma coisa: homem, se na sua linhagem tem adultério, se na sua linhagem tem imoralidade, se na sua linhagem tem perversidade, e esses elementos gritam dentro de você, e isso compromete o seu matrimônio, pega o seu matrimônio e coloque no de Cristo e a igreja, porque você pode redimir todas essas coisas no Cristo. Quer seu filho salvo? Salvação, irmão, só tem no casamento de Cristo e a igreja. Quer seu filho batizado no Espírito Santo? Só tem no de Cristo e a igreja. Por isso que para as mulheres só, Deus fala: eu, Senhor, sou o teu marido. Assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Como está esse marido e essa esposa, assim está Cristo e essa igreja. Dificilmente esse homem vai conseguir dizer: estou muito bem com Deus e muito mal com a minha esposa. Quando você olha no Antigo Testamento, você vai ver que o Vale dos Ossos Secos sai de um cemitério para um grande exército. E o primeiro passo da restauração, qual é? Ossos se juntam aos seus ossos. A maioria dos teólogos concordam que quando a Bíblia fala sobre o Vale dos Ossos Secos, está falando do último avivamento da terra, a última fase da igreja na terra, que ela sairá de um cemitério para um grande exército. Qual é a primeira fase da restauração? Cada osso junto ao seu osso. E quando você quiser saber a força de uma verdade bíblica, procure saber e ler onde Deus as expôs pela primeira vez na Bíblia. É a lei da primeira menção. E na lei da primeira menção sobre osso, você vai ver o primeiro marido e a primeira esposa, eles dizendo: osso dos meus, carne da minha carne. Deixa eu lhe dizer algo.
Não haverá uma igreja que se transformará no grande exército se primeiro os matrimônios não forem alinhados. É osso dos meus ossos. Pastor Rodrigo, ossos dos meus ossos. Parece só uma maneira de falar. Deixa eu dizer uma coisa para você. A medicina hoje, ela tem um exame que ela faz com o osso da mulher. Ela raspa o osso da mulher. E na raspagem do osso, consegue dizer quantos parceiros sexuais essa mulher teve. Osso dos meus ossos. Carne da minha carne. Pela lei do sangue. Porque o sangue sai do osso. Se uma moça virgem for estuprada, e entre 3 suspeitos tem um que só um estuprou, e vamos imaginar que desses 3, o 03 que estuprou, sabe como eles fazem para saber quem estuprou? Eles vão coletar sangue da moça e vão coletar sangue dos 3 suspeitos. E quando juntar o sangue da moça com o sangue do suspeito 01, o sangue dela não vai aceitar, ele rejeita. E depois vai juntar o sangue dela com o 02 e vai rejeitar. E quando juntar com o 03, o sangue dela aceita, porque ela já casou no sangue. Um dia veremos que tudo que está na Bíblia, que hoje parece ser loucura à luz da própria ciência, vai ser a mais plena verdade. Porque seja Deus sempre verdadeiro e o homem sempre mentiroso. Por isso que quando você entra num casamento humano, depois de múltiplas relações sexuais, carregados de maridos e carregados de esposa, no DNA do teu sangue, requisitando múltiplas maldições geracionais, somente tem uma maneira de você remir isso: colocar esse casamento no de Cristo e a igreja. Porque ali é o sangue que cobre todos os outros sangues. Porque para toda impureza há um elemento específico que higieniza e esteriliza. Se você quiser tirar o esmalte, o que você pensa? A acetona. Se quer tirar tinta, pensa na querosene. Deixa eu lhe falar uma coisa: pecado só tem um elemento que esteriliza: o sangue de Cristo. É o único que remove todos os pecados, porque é um sangue da aliança que está sobre todo tipo de aliança. Por isso não importa quantos pactos foram feitos, quantas relações foram mantidas, se entrarmos no verdadeiro casamento, então os filhos serão santos para Deus. Porque como marido e esposa, é Cristo e a igreja. Seu casamento é muito mais vertical do que você pensa. Mas eu não quero falar sobre o seu casamento, porque nós estamos aqui numa escola falando sobre casamento, para pessoas que são casadas e as pessoas que não são casadas. Aliás, tudo que fala sobre casamento é uma dó que na igreja, quando fala sobre casamento, só se fala para casados. Hebreus capítulo 12, versículo 4 vai dizer: digno de honra entre todos seja o matrimônio. E a gente espera as pessoas casarem para mostrar a dignidade do matrimônio. Na salinha da infância, digno de honra seja o matrimônio. No grupo de adolescentes, digno de honra seja o matrimônio. No grupo de jovens, digno de honra seja o matrimônio. Para o viúvo, digno de honra seja o matrimônio. Para o divorciado, digno de honra seja o matrimônio. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Bem como o leito sem mácula. Talvez um dia a gente venha aqui somente para falar sobre o leito sem mácula. Sempre que Deus, ou quase sempre que Deus, fala sobre adultério no Antigo Testamento, dificilmente estava falando sobre marido e esposa. Quase sempre falando sobre a infidelidade de Israel para com Deus. Porque está escrito em Isaías 54, 6 ou 56, 4. Não queira, na sua curiosidade, ver agora. Veja em casa, por favor. Deus diz: porque eu, Senhor, ó Israel, teu Criador, sou o teu marido.
Entenda uma coisa: Deus casou com uma nação chamada Israel, que teve um filho chamado Yeshua, a quem ele conferiu uma esposa chamada igreja, para ter muitos filhos semelhantes a Jesus. E como marido e esposa, é Cristo e a igreja. Um casamento, ele é muito mais vertical do que a gente imagina. Nossa horizontalidade é um extrato de como estamos expressando o verdadeiro casamento. E Deus deu isso para cada um de nós. O seu casamento, irmãos, ele tem uma missão. Um matrimônio, ele tem uma missão. Qual é? Evangelizar sobre Cristo e a igreja. Por isso que o diabo procura com todas as forças nos últimos dias da terra arrancar o matrimônio da terra. Por quê? Porque se você arranca o matrimônio da terra, você arranca a referência que sustenta Cristo e a igreja. Você já parou para pensar que os héteros não querem mais casar? E os homos querem casar? Eu acredito no evangelismo de impacto, sim. Temos que comprar uma carreta, ir para a rua, louvor, teatro. Mas igreja que tem casamentos no modelo de Cristo e a igreja, isso é um verdadeiro evangelismo de impacto para uma cidade. Antes de falar sobre família sacerdotal, é preciso falar sobre matrimônio sacerdotal. Porque tal qual é marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. É comum no Antigo Testamento que o próprio Deus se expressava o seu coração, a sua vida, na pessoa física do profeta. Quando Deus queria falar profeticamente, às vezes ele usava a boca do profeta, às vezes ele usava a vida do profeta. Quando Deus quis mostrar para Israel que a sua esposa, a nação de Israel, estava morta espiritualmente, Deus chamou Ezequiel e disse: Ezequiel, vou tirar o deleite dos teus olhos. E está escrito assim: falou-me Deus assim pela manhã, e à tarde morreu minha esposa. Uau! Por que Deus, quando quis mostrar que Israel estava morto espiritualmente, matou a esposa do profeta? Porque como marido e esposa é Cristo e a igreja. O que acontece na horizontalidade dos matrimônios aqui é uma expressão do que está acontecendo no nosso casamento vertical. Esse feminismo que invadiu as nossas igrejas é só uma expressão de uma igreja que quer viver independente do seu marido. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Precisamos trazer à luz. Há uma matriz original a ser perseguida. Há uma matriz original que tem nela todos os recursos para ministrar o nosso matrimônio. Quantos estão comigo? Sabe, tem muitas expressões na Bíblia. Eu acho todas elas muito relevantes. Mas a maior dela é você ver que Adão abriu mão do pai para morrer pela sua esposa. Adão deixou sua casa para morrer pela sua esposa. O que Jesus fez? Quem aqui já estudou Cantares de Salomão? Aquela pouca vergonha. Quem já estudou? Se não fosse os eufemismos, irmão, que tem ali em Cantares de Salomão, não tinha nem como ler na frente dos filhos. Foi o último livro a ser aceito no cânon bíblico. Tamanha profundidade. E até hoje há uma luta ali. Até hoje há uma luta para discernir quando que é Salomão falando para a esposa e quando que é Cristo falando para a igreja. Por quê? Porque como marido e esposa é Cristo e a igreja. Tem hora que até você já não sabe se é ela falando para ele, se é ele falando para ela. Porque quando se torna verdadeiramente um, você já não sabe mais direito da onde que está vindo o amor.
Porque como marido e esposa. Mas quando Israel viveu o pior período de promiscuidade, onde havia múltiplos adultérios, onde havia perversidade de toda sorte sexual, nos dias de Israel, foram nos dias do profeta Oséias. E Deus chama Oséias para se expressar em Oséias. Deus tanto usava a boca do profeta, como ele se demonstrava na pessoa do profeta. Quando Deus, usava a vida do profeta para profetizar e demonstrar como estavam as coisas. Naqueles dias onde havia muitas quebras de aliança e múltiplos adultérios, Deus veio na vida do profeta Oséias e disse: Oséias, eu quero que você case com uma prostituta. Bom, já parou para pensar? Um profeta casar com uma prostituta. Essa hora que, sei lá, parece que eu estou vendo eles dizendo: Deus, estás amarrado, Senhor, eu te amarro. Bom, que um profeta, um sacerdote não podia casar nem com uma viúva. Só para ele, só poderia casar com virgem. E agora manda casar com uma prostituta. E Deus diz: vai lá, cara, casa com uma prostituta. Por que, Senhor? Porque eu quero me revelar em você, como eu estou como marido com relação à nação. Porque como marido e esposa, Cristo é a igreja. Então Oséias vai, casa com uma prostituta. Irmãos, ele sai do prostíbulo com uma mulher, traz para casa. Cara, aquela mulher num dia, ela anoiteceu prostituta, ela amanheceu esposa do profeta Oséias. Uau! E Oséias deu dignidade para ela. Oséias deu honra para ela. Um dia Oséias acorda, olha para o lado na cama, não está. Vai na cozinha, ela não está. Aonde ela está? Aonde ela está? Está no prostíbulo. Oséias, agora já estamos inventando, mas também vale um pouquinho, né, irmãos? Oséias chama a Deus e Deus, vamos chamar os apedrejadores. E Deus disse: não, meu filho, isso é o que a lei diz. Eu estou te revelando o meu coração de marido. Vai buscá-la. Vai buscá-la. Oséias vai buscar. Oséias casa com ela de novo. Devolve honra. Devolve dignidade. Um dia ele amanhece, olha para o lado. Cadê a esposa? Não está. Aonde ela está? No prostíbulo. Oséias diz: Deus, agora ninguém vai apedrejar, não, nós vamos queimar viva. O que o Senhor acha? Eu acho, meu filho, que você devia ir buscar ela de novo no prostíbulo. Por que, Senhor? Porque é assim que eu faço com você, meu filho. Tiago 4: adúlteras, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus? É assim que eu faço com você, Juscelio. Cada vez que você se rosca com esse mundo, que você fere a minha aliança, eu vou atrás de você. Eu atraio você com arrependimento. Eu te perdoo. Eu caso com você de novo. Então, por favor, não me venha me apresentar versículos bíblicos. Entenda o meu coração de marido. Entenda o Deus de aliança. Porque como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Eu quero em você revelar o meu caráter de marido, e em você, esposa, revelar aos seus filhos o caráter de uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, que se sujeita ao cabeça. E quando se submete ao cabeça, não só faz as obras que ele faz, mas ainda muito maiores. Porque na Bíblia, sujeição não é anulação, é potencialidade de autoridade. Porque como marido e esposa, é Cristo e a igreja. Posso chamar vocês dois aqui na frente um pouquinho? Fica aqui. Vai lá.
Como é que é o nome mesmo? Júlio e Camila. Capítulo 6 de Oséias, versículo 7. Deus diz a Oséias: Oséias, eles foram fiéis a mim, quebraram a aliança, como Adão, foram infiéis a mim. Vou repetir isso. Oséias capítulo 6, 7. Deus fala para Oséias: eles quebraram a minha aliança, como Adão, foram infiéis a mim. Depois de muitos anos, a marca do jardim do Éden estava no coração de Deus ainda. Talvez Deus precisasse de uma cura interior, não sei. Porque quando Oséias entrou naquele dilema todo, disse: Deus, o que o Senhor está querendo fazer com isso? Eu estou querendo mostrar, assim como Adão quebrou a aliança comigo, eles quebraram uma aliança comigo. Por isso a sua esposa quebra aliança contigo. Porque como marido e esposa é Cristo e a igreja, e os matrimônios da igreja revelam a condição de como a igreja está com o seu marido. Então o Júlio nasceu de novo, aceitou a Cristo e nasceu de novo. E quando nasceu de novo, ganhou dentro de si uma nova natureza. A natureza do Cristo, a natureza daquele que foi fiel até a morte. Ele recebeu a natureza da fidelidade de Cristo para crescer numa aliança com Deus. Porque o dia que Júlio nasceu de novo, ele iniciou uma aliança com o Senhor. E agora Júlio pode ser fiel à aliança com o Senhor. Por quê? Porque dentro do Júlio está o espírito daquele que foi fiel até a morte, que é Cristo. Mas Júlio, na sua sinceridade, diz: Senhor, eu sinto que o Espírito do Senhor está em mim, que o Espírito da fidelidade, da aliança está em mim, porque Deus ama por meio da aliança. Mas eu quero ser verdadeiro com o Senhor. Sabe aquele Adão que quebrou a aliança? Ele também grita dentro de mim: eu tenho vontades que eu não queria ter, eu tenho desejos que eu não queria ter, eu tenho sentimentos que eu não queria ter. Tem coisas para Camila que eu queria fazer de bom, que eu não consigo, e coisas que eu não queria fazer de ruim, que eu faço, Deus. Eu não estou negando que o Espírito da fidelidade do Senhor está em mim, do verdadeiro marido está em mim, mas Adão ainda grita dentro de mim. Entenda uma coisa, Júlio: quando você nasceu de novo, você começou uma aliança com o Senhor. E agora Deus vai trabalhar para que você cresça nessa aliança com Ele. Porque a aliança tem progresso. Não vamos precisar explicar a vida de Abraão, que somos filhos de Abraão pela fé, que a aliança tem progresso. E esses progressos vão vindo por pactos e por meio de desapegar de coisas. Como eu falei ontem de manhã, quando Deus pediu para Abraão se desapegar de Ló, estava preparando Abraão para se desapegar de Ismael. E quando Deus chamou para desapegar de Ismael, estava se preparando Abraão para se desapegar de Isaac. E quando Abraão se desapegou de Isaac, e Abraão estava com o verdadeiro casamento para dar a partir dele uma aliança, uma linhagem para a terra. E agora você começa uma aliança com Deus. Senhor, e o Adão que está em mim, será que ele não vai estragar tudo? Pode ser que sim. Por isso, fica tranquilo. Eu sei que você não é anjo. Eu sei que tem um Adão aí dentro, mas o Espírito da fidelidade de Cristo está aí. Então eu vou te ajudar. Eu vou te colocar numa escola que ensina sobre fidelidade. Eu vou colocar você numa academia que desenvolve músculos de fidelidade. O Espírito da fidelidade já está aqui. Agora eu vou te colocar para o exercício da fidelidade. Para isso eu vou te dar um casamento. Eu vou te dar Camila. E aqui vai ser a sua escola de treinamento para você crescer na sua aliança comigo. Porque se você não souber crescer numa aliança que você não vê, que você vê, não vai poder crescer numa aliança que você não vê. Quantos estão comigo?
Por isso, para te ajudar ainda mais, sabe o que eu fiz? Eu dei uma mulher para você, totalmente diferente de você. Cara, você não viu isso quando estava namorando? Não viu? Sabe por quê? Porque é assim que eu faço. Eu te levo a um profundo sono e quando você acorda, você vai ver que a chave da tua vitória é exatamente aquilo que nela é muito diferente de você. Porque a força de uma equipe está na sua diversidade. Todos os movimentos que começaram forte, havia uma equipe onde os membros eram muito diferentes um do outro, porque a força de uma equipe está na diversidade. Porém, no reino de Deus, tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. A mesma chave que Deus deu para vocês dois ser forte, essa mesma chave que tenta vocês para se separarem e para brigarem. Por quê? Porque toda equipe forte, a chave de uma equipe forte está na diversidade. E a tentação de uma equipe forte é não permitir que a diversidade gere adversidade, senão deixa de ser diverso para ser adversário. E adversário é um dos nomes para diabo. Eu amo a minha Lulu. Cara, eu sou apaixonado por ela. Nós nos amamos. Mas se eu fosse escrever num papel uma mulher para casar, não era ela. Camila ama esse homem. Mas se fosse escrever no papel um homem para casar, não era ele. Se a Lulu fosse escrever no papel um homem para casar, não era eu. Porque eu gosto do doce. A Lulu gosta do salgado. Eu sou da noite, ela é do dia. Eu sou do calor, ela é do frio. Eu sou da cidade, ela é do campo. O que aconteceu? Eu fico dizendo, Deus, por que a gente casa com alguém tão diferente? Por causa da força que tem nisso. Só que tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. A mesma chave que Deus deu para te abençoar é a chave que pode te amaldiçoar. Por isso, se um demônio sai de um ímpio e a casa fica vazia, esse demônio volta. Se ele sai de um salvo e a casa fica vazia, volta 7. Porque tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Então tivemos que trabalhar, eu e Lulu, entendendo o matrimônio de Cristo, para usarmos disso, sermos fortes. Hoje, somos fortes no frio e no calor. Somos fortes no doce e no salgado. Somos fortes no dia e na noite. Porque naquilo que você é nu, ela te cobre. E naquilo que ela é nu, você se cobre. Logo os dois podem andar nu e não se vergonhar. Que é o último versículo antes da queda. Quantos estamos falando? O seu casamento, Júlio, não tem a ver com você e com a Camila, mas com a tua aliança com o Senhor. Camila, entenda uma coisa, que o seu casamento tem a ver com a sua aliança com o Senhor. É por isso que às vezes você olha no Júlio e pensa, e vai orar, e pode pegar a Bíblia e pregar para Deus e dizendo, Deus, tem algumas coisas que eu não gosto no Júlio, e está aqui, nem o Senhor não gosta. Nem o Senhor não gosta, está aqui, Senhor. O Senhor devia tirar essas coisas, que não sou eu que só não gosto, não. Eu sei que o Senhor também não gosta. E o Senhor diz, Camila, não posso tirar essas coisas dele agora. Por que, Senhor? Porque as coisas que você não gosta nele é o que traz realce, traz para fora aquilo que eu não gosto, e você preciso tirar. Por isso, por hora é necessário. E quando essas coisas saírem, então do lá não tem mais necessidade de eu usar. Então entenda uma coisa, que cada crise que você tem aqui é uma oportunidade que você tem para crescer na sua aliança comigo. Porque como marido e esposa, é Cristo e a igreja. E se você não puder crescer numa aliança que você vê, você não vai crescer numa aliança que você não vê. Porque é um princípio. Enquanto esse homem vai morrendo, deixa Deus matá-lo.
Então ele vai formando uma esposa dentro dessa mulher. Agora ela precisa entender o princípio, porque toda reclamação da mulher de hoje, a maior guerra, a maior luta da mulher de hoje, qual é? É ver o seu marido estar como morto em algumas áreas. Parece que deu um AVC e tem coisas que ele não responde. Por mais óbvio que seja, por mais claro que seja, e por mais que ela fala, ele não responde, ele não reage, ele não se posiciona. E ela só quer entender o porquê que é óbvio para todo mundo, menos para ele. Aquelas áreas que ele não reage, ele está literalmente, ele está dormindo, ele não acorda. E isso gera uma ansiedade nela, e ela tem de mostrar para ele que ele precisa ser despertado nisso. Esposas que estão aqui, olhem para mim. Quantas esposas estão aqui? Olhe para mim. Deixa eu lhe falar algo. Não é uma piada, é uma instrução de um princípio de um casamento de marido e esposa, Cristo e a igreja. Entenda. Quando Eva, a esposa Eva, estava sendo formada, qual era a condição do seu marido? Qual era a condição do seu marido? Ele estava dormindo enquanto Eva estava sendo formada. Ele estava dormindo. Então, por favor, aquelas áreas que ele está dormindo, não queira acordar na força do seu braço, porque se ele está dormindo é porque você está sendo formada. Se você acorda na força do seu braço, ele até acorda, mas você fica deformada. Está escrito em Cantares de Salomão: não despertai o amor até que ele queira. Então como eu faço para ele acordar, Senhor? Deixa-te ser formada rápida e ele acorda. A aliança, matrimônio, a escola da aliança, a escola do caráter de Deus. Fica difícil para ver ou falar alguns defeitos da esposa, porque em tese é o que Deus está conseguindo tirar de dentro de mim. É um princípio. Sabe, Júlia, quando os carrascos chegaram para quebrar os ossos do corpo, a Bíblia diz: ama a sua esposa porque ela é como o seu próprio corpo. Eles não puderam quebrar os ossos. Por que não puderam quebrar os ossos? Porque a cabeça do corpo já estava morta. E quando os carrascos chegam para quebrar o corpo, se o cabeça já morreu, o corpo é poupado. Se entrarmos nos recursos de Cristo e a igreja, teremos, porque esses recursos não estão em mim. Essa unção que eu estou aqui é uma unção para pregar. Quando eu largar esse microfone, como marido, eu vou sair correndo daqui desesperado, igual você, atrás dessa palavra, porque esses recursos não estão em mim. O recurso do marido perfeito está nele. Os recursos da esposa perfeita está no corpo dele. Já existe um corpo espiritual da igreja. Já existe um cabeça espiritual, que é ele. Eu não tenho que fazer nada, eu tenho que entrar no que já está feito. Como marido e esposa, isso é a igreja. Então o Senhor diz: Júlio, 1 Pedro 3,7, vamos colocar seu nome. Júlio, coabitai com a Camila com entendimento, considerando-a como sexo mais frágil, sendo ela coerdeira da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas, não sejam interrompidas. Uau! O que tem a ver o relacionamento desse cara com Deus, com a esposa dele? Irmãos, isso aqui não é uma interpretação bíblica. Nós não estamos aqui tentando interpretar. Nós estamos literalizado dentro do versículo que está dizendo que se ele não coabita com entendimento com a esposa, o seu relacionamento vertical é impedido. Então como que o cara sai de casa brigado com a esposa e vai para o púlpito pregar?
Então o Júlio está brigado com a Camila e resolve, e agora vão dormir brigado. E ele deita virado, bumbum com bumbum, sem conversa. Mas como ele é muito espiritual, antes ele vai orar. E Senhor, eu quero mais de Ti, Deus. Toca meu coração, minha vida, Senhor. Abençoa a Camila, aquele coração duro, Senhor. Amolece, ela precisa entender o lugar dela, que eu sou o cabeça, o sacerdote, lá. E Deus diz, cara, se você quer crescer comigo, na tua relação comigo, volta lá, mano. Volta lá. Por que, Senhor? Senhor, você sabe, eu faço a tua obra. Cara, você faz a minha obra. Tu acha que eu vou deixar você cuidar da minha esposa se você não cuida da tua? Não, cara. Você vai ser só um pregador. Volta lá. Mas como voltar? Ela não quer nem conversa também. Volta e pede perdão. Como eu vou pedir perdão? Ela está toda errada. Se eu peço perdão, aí mesmo que ela vai achar que está certa. Cara, então tá de boa. Ficamos nessa distância assim nós dois. Não, Senhor, mas eu quero intimidade com o Senhor. Então, cara, faz o que eu fiz por você. Eu não morri por você, vai lá, morre. Senhor, mas ela está errada, tá? E quando eu morri com você, eu morri por causa do seu erro ou por causa do meu? Então vai lá, cara. Não se põe o sol sobre a vossa vírgula. Qual é a próxima fala? Quem lembra? Não se põe o sol sobre a vossa ira, vírgula. Quem lembra o que continua dizendo? Não deis lugar ao diabo. Entenda uma coisa, o diabo não tem lugar. Ele trabalha com os lugares que Deus dá para os seus filhos e eles não ocupam. Por isso que o mesmo terreno que foi preparado para o trigo, os homens dormindo, o que aconteceu? O inimigo plantou o joio. Plantou o joio quando? Quando os homens estavam dormindo. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então se brigaram durante o dia, sempre vai acontecer alguma coisa desse jeito. Só que agora vai dormir e o sol não pode se pôr sobre a sua ira. Então não deixa o sol estar posto, ou você não vai dormir brigado. Porque senão você vai dar lugar ao diabo enquanto você dorme. Mas vou dormir brigado mesmo assim. Mas antes de dormir, eu vou orar, porque eu sou espiritual. Senhor, abençoa a minha noite, Deus. Como está escrito, tu dás ordem aos teus anjos. Cara, para você não posso dar ordem. Abençoa a minha noite. Não posso, cara. Porque se o sol se põe sobre a sua ira, é você que dá lugar ao diabo. E quando você dá o lugar aí, eu não posso fazer nada. Não, Senhor, eu quero dormir com anjos, eu não quero dormir com demônios. Então vai lá e acerta com a sua esposa. Não deixa o sol se pôr sobre a ira. Não, Senhor, mas aí deixa eu te explicar. Deus, eu vou explicar como que está a Camila. Esse cara, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você quer dormir com anjos ou demônios? Eu quero dormir com anjos. Então vai lá. Não, Senhor, eu não vou dar essa confiança, não. Já não é a primeira nem a segunda. Eu sempre falo isso para ela e ela insiste. Agora, Deus, nós vamos tratar ela um pouco, sabe? Porque daí tem aquele lado espiritual, né? Vou dar uma tratada. Então você vai, irmão, e dorme assim com o sol posto sobre a ira. E o diabo trabalha a madrugada inteira. No outro dia, a coisa está pior do que o dia anterior. Mas se você se rende a Deus, e mesmo querendo matar, dar uma facada, você se rende à palavra e ao Espírito, e você vai lá e pede perdão e conserta, mesmo com o coração machucado. Durante aquela noite, enquanto você dorme, os anjos trabalham. E no dia seguinte, chega algum recurso de alguma maneira para restaurar aquela ofensa de um lugar que você não sabe de onde veio, como veio. Veio enquanto você dormia, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem.
Quando a Bíblia diz para ele andar com entendimento aqui, para que as orações, por quê? Porque como marido e esposa. 1 Coríntios capítulo, isso é uma escola, né, irmão? A gente devia estar lendo os versículos bíblicos, mas não, eu não consigo falar tudo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça do marido, marido cabeça da esposa. E Ele está estabelecendo uma hierarquia de autoridade espiritual. E no versículo 10 diz que se a mulher, quando ora ou profetiza, tem que ter sobre a sua cabeça um sinal de autoridade. O que a igreja fez? Na hora da mulher orar, botou um véu na cabeça dela, lidando com coisas físicas. Quando ele está falando sobre autoridade de hierarquia, de autoridade de família, ele diz no versículo 10: por isso a mulher tem que ter sobre a sua cabeça um sinal de autoridade, vírgula. Quem lembra o que continua? Não é que eu sei, decorei antes de sair de casa, agora eu vou te falar, vai. Não, a gente fala isso uma vida toda. Vírgula. Digo isso por causa dos anjos. Uau! O que o anjo tem a ver com a sujeição dessa mulher para esse marido? Anjo, irmãos, é exército. Anjo não trabalha com sentimento. Anjo trabalha com autoridade e submissão, porque anjo é exército. Por isso que aquele militar, quando quis interceder pelo seu servo, ele chegou para Jesus e disse: meu servo está doente. Jesus: eu vou na sua casa. Não precisa ir, não. Não precisa ir, porque eu entendo lei de autoridade e submissão. Eu tenho autoridade sobre mim, e eu também tenho autoridades abaixo de mim. Eu digo para um vai, e ele vai, o outro vem, e ele vem. Eu já sei que você está debaixo da autoridade do seu pai, e a autoridade está na sua palavra. Você só diga ao meu servo que ele vai ser curado, que quando essa palavra chega lá, a enfermidade dele se submete. E Jesus olhou e disse: eu estou tentando explicar isso para os meus filhos todo dia, ninguém entende. Esse cara vem de fora e entende na primeira. Por quê? Porque ele era um militar. Ele entendia de autoridade e submissão. Anjos são exércitos. Então, quando a Camila ora ou profetiza ou se move nas regiões celestiais, por causa da marca do sangue de Jesus, anjos e demônios estão ali. E não me pergunte como. Se elas têm submissão ao seu marido, tem uma marca de autoridade sobre a vida dela, e os anjos vêm. Mas se ela não tem essa marca de autoridade, as coisas, por causa da unção e por causa da palavra e do chamado e da sede de quem ouve, as coisas acontecem. Mas quando ela sai dali, ela não tem a proteção dos anjos. Mas ela não tem a marca do sangue do cordeiro. Tem, mas os anjos respeitam a autoridade, que ela não respeita, mas o anjo respeita. Porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e iniciar sua mulher. Então usamos alguns versículos para dizer: olha, os demônios vão te pegar. Não tem nada a ver. Deus não trata com demônios. Deus está dizendo: Camila, se submete por causa dos anjos. Eu quero que você ande debaixo dos ministérios dos anjos. Eu quero você guardada com os anjos. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Sua vida, a vida matrimonial, irmãos, ela é muito mais vertical do que nós pensamos. Por isso, antes de ter uma família sacerdotal, é preciso ter um matrimônio sacerdotal. Muito obrigado. Queremos declarar no nome de Jesus um matrimônio sacerdotal sobre essa casa. Que tudo que Deus tem para ter, Júlio, está tão pronto. Tem coisas inclusive que elas já estão prontas e disponíveis nas regiões celestiais. Só falta aprontar algumas coisas aqui dentro, para que elas possam ser liberadas e elas não se percam. Eu quero declarar essa casa mais do que um casamento. Quero declarar um portal do Senhor sobre a face da terra, aonde o Rei da Glória pode entrar, e por meio desse matrimônio derrubar muitos principados, muitas potestades. Quero declarar esse movimento do Senhor. Cada dificuldade aqui, uma oportunidade de crescer na aliança ali, até que você seja uma expressão clara, sem abrir a boca,
de Cristo e a igreja. Portanto, olha aqui, Júnior, vire-se para Camila. Quero entender uma coisa, Camila. As mulheres sejam sujeitas ao seu marido como ao Senhor. Isso é um termômetro. Você quer saber como uma mulher está sujeita ao Senhor? É só olhar e saber como ela se submete ao seu marido. Então esse homem aqui é o teu Cristo. Quando você quiser honrar o Senhor, honre-a. Quando você quiser servir o Senhor, sirva-o. Eu quero que você entenda, sabe, Camila, como se eu estivesse no lugar de Jesus falando com você e dissesse: tudo que você quiser fazer para mim, faça Ele, porque Ele sou eu na sua vida. Agora, por favor, não olhe para Ele e se decepcione comigo. Olhe para Ele através dos meus olhos, para você ver como eu o vejo. Porque as coisas não são como você vê. Gênesis, Deus fala para Abraão: sua esposa vai ter um filho daqui a 1 ano. A esposa estava atrás da cortina. O que ela fez? Quem lembra o que ela fez? Ela riu por quê? Porque ela não creu. Ela riu porque ela não acreditou. E isso é o que a gente prega. Mas sabe o que está escrito em Hebreus sobre ela? Que Sara teve um filho pela fé. Mas como que Sara teve um filho pela fé, se nós vimos que ela não creu? Ela não creu no começo, mas se alinhou no meio do processo. E se você se alinha no meio do processo, Deus não contabiliza os erros do começo. Por isso, porque Deus já tinha visto ela tendo um filho pela fé. Por isso, uma coisa como você o vê hoje, outra coisa como o Senhor o vê. Aqui, essa é a sua igreja. Você tem um chamado para cuidar da igreja do Senhor. Você tem um chamado para perfumar o corpo, para proteger o corpo. Aqui está o seu laboratório. Aqui está a sua escola. Você entende? Porque ela é para você como o seu corpo. Ela é a igreja. Por causa da sua aliança. Porque na aliança com o Senhor, você é a igreja. E o Senhor sobre você que é a igreja. Sabe o que o Senhor diz? Se você quiser, você pode separar. Se você quiser, você pode abandonar. Se você achar que eu, Senhor, por causa dos teus erros, das suas falhas, das suas incompreensões, eu posso quebrar a minha aliança com você e lhe abandonar, então esteja livre. Mas se você entende que eu jamais farei isso, então por favor. Porque como marido e esposa é Cristo e aí igreja. Quem tem aqui mais de que 20 anos de casamento? Levante a mão bem alta. Considerando que o resto não tem. Levante a mão bem alta quem tem mais de 20. Considerando que o resto não tem. Quem ainda não tem? Pergunta para esses homens e mulheres se tem mais de 20 anos de casamento porque nunca tiveram motivo para separar. Não. Tiveram igual. Mas escolheram. Sua escolha define seu destino. Como marido e esposa é Cristo e aí igreja. Esse é o padrão, irmãos. Para encerrar, fique aqui ainda. Eu gostaria que você lesse capítulo 2 de Malaquias, versículo 15. Eu gostaria de dizer que nós não vamos fazer uma aplicação. Isso aqui é literal. Se você ler o versículo 14, vou deixar você ler o versículo 14 primeiro, para você ver que está falando de matrimônio. Primeiro eu vou deixar você ler o 14, porque daí eu vou ler o 15. Ok. Vou ler o 15, que diz assim: não fez o Senhor Deus dos dois um? É uma pergunta. O Senhor está indagando. Irmãos, olhe para mim só um pouquinho. Preste atenção quando Deus na Bíblia faz uma pergunta. Quando Deus na Bíblia faz uma pergunta, não é que Ele não sabe a resposta. É porque eu não sei a resposta. É Ele instigando-me aquilo que Ele quer falar. Eu sempre gosto de pensar,
Quando o pai e a mãe olham para um filho e dizem: filho, você tem ideia do que você está fazendo, meu filho? Claro que você sabe que ele não tem ideia do que está fazendo, senão ele não faria. Então por que você pergunta? Você pergunta porque você quer falar para ele uma coisa que ele pensa que sabe, mas não sabe. Você está ressaltando dentro dele um raciocínio. Então ele diz: Deus não fez dos dois um? Dos dois fez um. Que isso é o casamento. Ele vai fazer outra pergunta: e por que fez um? Ele diz: Deus não fez os dois um, sobejando no Espírito, colocando uma porção no Espírito. E ele vai perguntar: por que dos dois ele fez um? Por quê? Ele está me perguntando. E ele mesmo responde: porque Deus buscara para si uma semente piedosa. Outra tradução: porque ele buscara para si uma descendência piedosa. É o que está aí. Então, Deus dos dois fez um. Por quê? No plano de Cristo é a igreja. Por que, Júlio? Porque ele busca desse casamento, segura o filho aqui, ele busca desse casamento uma descendência piedosa, uma semente piedosa. Ouça-me, vocês que nós estamos numa escola, depois procura ver em casa. Essa palavra semente piedosa ou descendência piedosa, ela é no original a palavra Elohim. Elohim quer dizer Deus no plural. Ouça-me, sabe o que Deus está dizendo? O que Deus busca nesse casamento, Júlio, é uma descendência, um Elohim. Deus não busca um filho do Júlio e da Camila. Deus busca Elohim. Deus busca no casamento do Júlio e da Camila um filho dele, e não um filho do Júlio e da Camila. E só um casamento no modelo de Cristo, a igreja, pode dar para Deus um Elohim. Por isso que havia os filhos de Deus e os filhos dos homens. Deus não busca um filho de Adão, Deus busca um Elohim, filho semelhante a Jesus. Mas a gente acha que os Elohim nascem dos púlpitos. Os Elohims nascem da aliança de Cristo e a igreja, que você pode gerar por meio do seu casamento. Porque como marido e esposa é Cristo e a igreja, seu casamento é muito mais vertical do que você imagina. Obrigado, meus amigos. Vamos aplaudi-los um pouquinho. Precisamos recuperar os fundamentos de Deus. É por isso, irmãos, não é todo lugar que a gente pode falar sobre isso, Rodrigo, mas aqui eu posso. É por isso que casamento e pastores precisa ter uma base forte. Amém. Casamento, irmãos, e o casamento de pastores, ele pode ter uma crise, ele não pode ser uma crise. Ele pode passar por problemas, ele não pode ser um problema. Porque de verdade, irmãos, se o matrimônio representa Cristo e a igreja, e o casamento do pastor é quebrado, o que pensar de Cristo e aquela igreja que ele pastoreia? Então pode passar por um problema, não pode ser um problema. Pode passar por uma crise, não pode ser uma crise. Precisamos de modelos. E o pastor Rodrigo disse: Juscelio, você vai estar ministrando prioritariamente para líderes. E o Senhor tem nos falado, e eu já reparti isso aqui, mas volto a repartir, sobre o efeito de Jacó. Como funciona o efeito de Jacó? Cada vez que Labão dizia para Jacó: suas ovelhas são lisas, ele pegava, ia na fonte das águas, aonde as ovelhas vinham beber as águas. Ele fincava varas ali e descascava ela, deixava lisas. E as ovelhas que vinham beber naquelas águas ali, as que estavam para parir, bebiam olhando para aquelas varas lisas. E quando elas pariam, as ovelhas nasciam lisas.
Aí prosperava muito, Labão mudava. Agora as suas ovelhas são listadas. Ele foi lá e mudou as varas nas fontes das águas, descascou as varas de forma de listada. As ovelhas que estavam para parir vinham aqui beber as águas, e olhando para aquelas varas, quando pariam o quê? Ovelhas listadas. Varas na Bíblia fala de autoridade. Ovelhas reproduzem segundo as varas. Quando as ovelhas entram nesse lugar para beber nessas águas, ainda que elas matam a sede, que a água que ele dá, mas elas reproduzem quem elas veem. Quantos estão comigo? Por isso a liderança precisa ter um casamento no modelo de Cristo e a igreja. Por quê? Porque ovelhas reproduzem segundo as varas. A maioria dos líderes tem o foco nas ovelhas, enquanto que Deus tem o foco nas varas. E quando ele precisa consertar o casamento dele, ele não conserta, porque tem que parar o ministério para consertar o casamento. E ele sabe por que ele não para? Por causa das ovelhas. E Deus disse: minha questão não é as ovelhas, a minha questão é você que está no lugar de vara. Elas vão reproduzir segundo as varas. Eu sempre digo, Paulo escreveu aos presbíteros e aos diáconos: estes sejam maridos de uma só mulher. E eu sempre gosto de incitar isso, mais como um choque de raciocínio. Se os presbíteros e os diáconos têm que ser marido de uma só mulher, então quem não é presbítero e diácono, aleluia, forma o teu harém, meu filho. Mas sabemos que isso não é uma verdade. Por quê? Porque a base e a premissa da nova aliança, o que é? Monogamia. É um marido casando com uma esposa, Cristo e a igreja. Então por que Paulo não dá essa instrução para todos? Porque naqueles dias, a cultura que influenciava a terra era a cultura grega, pregava a poligamia. A cultura romana andava de braços dados também com a poligamia. E a cultura judaica era extremamente machista. Paulo não foi entregar aos judeus, Paulo foi entregue aos gentios, que viviam a poligamia. Cada homem tinha 5, 6, 8, 10 esposas. Não tinha a Bíblia do Novo Testamento. Paulo chegava no lugar, começava a pregar sobre o Cristo. O Espírito Santo vinha e enchia as pessoas com línguas estranhas, cheias do poder de Deus, mesmo no meio daquela idolatria toda. Porque eu fui cheio do Espírito Santo dentro da igreja católica, com o texto enrolado no braço, orando em línguas estranhas. Então Deus, quando quer chegar, Ele não tem critério. E agora no outro dia estava aquela igreja avivada, e Paulo pregou e deixou os líderes ali, foi para frente. Daqui a pouco Paulo começa a receber carta. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 7, quando vai falar sobre matrimônios, Paulo começa dizendo: acerca daquilo que me escrevesses. Ou seja, eles começaram a mandar carta para Paulo, dizendo: Paulo, tem cara aqui na igreja que ele entra no culto com 5 esposas, cara. O que a gente faz? A igreja está enchendo todo dia, é cura, é milagre, só que ao mesmo tempo tem cara que entra aqui, ele vem 5, 6 esposas junto. E você falou que a premissa é a monogamia. Paulo vai orar, e o Espírito Santo diz: Paulo, fica tranquilo, você não vai mexer com a massa toda não, meu filho. Faz o seguinte, corrige os modelos. Presbítero e diácono seja marido de uma só mulher. Por quê? Porque ovelhas reproduzem segundo a vara. É uma questão de tempo para a gente reproduzir isso. E alcançamos ao longo da história, alcançamos. Nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. O que o diabo fez? Se deu certo com o Espírito Santo lá no começo, vai dar certo comigo aqui no final. Ele começou a mexer nos modelos, e a reprodução na igreja começou. Quantos entendem o que estamos falando? Precisamos restaurar o princípio, o modelo original de Deus. Não temos que ficar enchendo a paciência de ninguém com isso, irmãos. Se você só for um modelo, amém. Então por que nós estamos ensinando? Você não tem que encher a paciência de ninguém com isso. Nós estamos numa escola. Estamos falando numa escola.
Estamos ensinando um princípio. Que sejam um modelo. Ele não precisa pregar. Ele só precisa ser uma vara digna de ser reproduzida. Porque a lei do jardim do Éden, e reproduzia a semente segundo a sua espécie. Por isso que essa casa ama isso, tem legalidade nisso, protege esse fundamento, e isso cria teto para a restauração de muita coisa. De muita coisa. Estamos trabalhando nisso. Juscelio, e a situação X, tem um caso assim, assim, assim. A situação Y, que é um caso assim, assim, assim. Irmãos, entenda uma coisa. Quando Jesus explica sobre casamento e divórcio, ele vem para casa, os discípulos mais próximos, provavelmente os 12, disseram: Senhor, explica isso direito para nós, porque nós não estávamos acostumados com um negócio desse. E Jesus explica. Então obviamente que explicou muito mais do que está escrito ali, porque essa é uma explicação que durou muito tempo. Quando eles terminam de explicar, esse é o ponto que eu gostaria que você pegasse comigo no Espírito. Você que é pastor, pastora, líder. Quando ele terminou de explicar, os discípulos, apóstolos, eles tiveram uma conclusão. Mestre, se é assim a condição do homem relativa à mulher, melhor não convém ao homem que case. Irmão, isso é uma conclusão de uma explicação. Eu imagino Pedro olhando para trás e dizendo: gente, quem casou, casou, cara. Quem não casou, não seja louco. Amém? Porque é isso que muitos pensam. Quando a gente ensina algo dessa natureza, a gente olha na igreja e diz: cara, então, calma, irmão. Quando Jesus fizer essa pergunta para Jesus, ele diz assim: no princípio não foi assim. Mas por que Moisés então deu a carta de divórcio? Primeiro, quando eles fazem a questão, Jesus diz assim: não lesse o que foi feito desde o princípio, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Está aí a carta de divórcio. Ele permitiu por causa da dureza do coração. Mas no princípio não foi assim. O que Jesus está resgatando é o princípio. É o resgate do princípio. Jesus não estava resolvendo o problema da irmã fulana, do pastor ciclano, nem do presbítero beltrano, nem da missionária fulana. Não. Ele estava resgatando um princípio. Amém? Então, por quê? Porque nós temos esse caso e aquele outro caso. E quando eles concluíram, então não convém ao homem casar, Jesus fala assim: não, gente, aí vocês vão contra tudo que é do jardim do Éden também. Crescer e multiplicar aí. Eu estou estabelecendo aqui o princípio, o modelo original que nunca pode ser apartado diante dos olhos dos seus filhos. Mas nem, o que vai dizer o versículo seguinte? Nem todos podem aceitar ou conceber ou receber esse conceito. Somente os que foram dados. O que Jesus está dizendo? Gente, esse é o princípio original. Nós como igreja estamos num plano redentivo. Nós vamos trabalhar na medida de cada um. Nós vamos respeitar a condição de cada um. Nós vamos respeitar a medida de cada um. Mas nós não podemos, por causa das medidas que não estão plenas, a gente começa a diminuir a força do princípio. Por exemplo, irmãos, eu me casei, eu me converti e me casei. Tinha acabado de me converter. Nos dias que eu estava me convertendo, eu me casei. Eu namorei 4 anos e meio, com uma vida sexual ativa nesses 4 anos e meio. Aí me casei. Quando eu me converti, 20 dias antes de me casar, chamei a minha noiva, a minha Lulu, e disse: olha, não podemos ter uma relação sexual nós dois. Como ela não tinha se convertido, e eu estava indo muito na igreja, ela já chegou, tinha arrumado alguém na igreja, porque eu não queria mais. E ainda agora comecei a ir na igreja direto. Faltava uma missa, que eu me converti na igreja católica.
Quando as nossas filhas começaram a ficar um pouquinho maior, sentamos com elas para pedir perdão a elas e dizer: olha, o pai e a mãe, antes de nós unirmos o nosso sangue para dar a luz a vocês, porque, irmãos, o que o homem projeta dentro da mulher é sangue. Vou repetir isso. Sabe esse sangue vermelho seu, que se você corta, pinga o sangue? Esse sangue é a sua ejaculação. Ela vem, ela cai na próstata, ganha um banho de glóbulos brancos, para tirar qualquer tipo de contaminação, se vier a nascer o bebê daquela ejaculação ali. Então sai aquela viscosidade branca, mas aquilo é o sangue vermelho do homem. Porque a vida, a Bíblia diz que está no sangue. A vida da alma está no sangue. E eu tive que sentar com elas e pedir perdão a elas, dizer: olha, antes do pai e a mãe unir o nosso sangue para gerar vocês, nós depositamos o nosso sangue no altar da idolatria, muitas vezes, da imoralidade sexual por muitas vezes. E tive que pedir perdão a elas. E quando eu ministro sobre sexualidade para os jovens, eu falo sobre isso e peço perdão aos jovens. Por quê? Porque o que Deus, irmãos, falou para Davi, o que você fez escondido, Davi, seus filhos vão fazer à luz do dia. Por isso que os filhos de Davi, eles tinham relações sexuais com as concubinas na laje da casa. Por que na laje da casa? Porque Davi tinha a prerrogativa da nova aliança. Por isso que ele não trabalhava com o templo, ele trabalhava com a adoração na tenda. E na nova aliança, o que constitui o adultério? Quando um homem ou uma mulher casada tem uma relação sexual física com o outro. Na nova aliança, o que constitui o adultério? Quando olha, já acontece o adultério. Então, Davi deitou na cama com Betseba, mas desejou ela onde? Na sacada. E os filhos foram ter relação sexual ali, porque ali ele já adulterou. E ele disse: à luz do dia eles vão fazer o que você fez escondido. Por isso, irmãos, que essa geração hoje faz à luz do dia muitas coisas que eu e você fizemos no Fusca, escondido. Quem tem que se arrepender somos nós, não são eles. Por isso Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Primeiro dos pais, porque são os pais que estão desviados. Então o arrependimento é nosso. E quando eu ministro sobre sexualidade para os jovens, eu falo da minha situação e eu peço perdão a eles. Peço perdão a eles e digo: eu não sou um modelo a ser seguido no tocante a entrar no casamento, porque eu não só não entrei nem virgem e nenhum tipo de pureza. Agora, estou perdoado, me sinto muito perdoado se você tem condenação, eu não tenho, porque eu não vou jogar fora o sangue do Cordeiro derramado por mim. Agora, não é porque eu me casei em condição contrária à palavra de Deus que eu vou dizer para minhas filhas: mas o pai era ímpio, o pai não conhecia a verdade. Não, irmão, me perdoa, o pai pecou, o pai transgrediu. Se você me perdoa, eu estou livre também por você, e você também está livre pelo próprio perdão liberado, filha. Então você pode estar no 10º casamento, não quero saber se você está no 10º, no 20º, mas se você defende o modelo original dentro da sua vida, você ainda tem um legado a ser deixado para a sua linhagem. Então não estamos aqui, irmãos, para ser juiz de ninguém. Nós estamos aqui para ser conservadores de um modelo original, entendendo que estamos debaixo de um plano de redenção. Somos homens e mulheres caídos, sendo redimidos pela graça do Evangelho. Mas existe um princípio. No princípio Deus criou assim, e esse é o nosso alvo, e essa é a nossa bandeira, ainda que ela mesma deponha contra nós. Por quê? Porque senão os nossos filhos, irmãos, quando vêm, sabe o prumo de Zorobabel? Não sabe como funciona um prumo? Funciona assim: você começa a fazer essa parede, aí você quer pegar o prumo de Zorobabel, aí a parede está aqui nessa altura, você traz o negócio aqui assim em cima, não é? E esse negócio aqui tem que estar alinhado com o quê? Com o pezinho lá na base, no fundamento, na base, certo? Aqui, o que fizeram? O que uma grande denominação no Brasil fez recentemente? Por causa de muitos pastores casando, separando e dando-se em casamento de novo, o que eles fizeram?
mudaram o estatuto. Mudaram o estatuto dizendo que agora está liberado até o terceiro casamento. Pastores e presbíteros estão liberados pelo estatuto. Ou seja, ao invés de mexer na parede, mexeram na base. Por quê? Porque os líderes entortaram a parede. Então mexeram na base. Não, irmão. Nós não estamos aqui para condenar e descondenar. Eu mesmo estou com o meu pecado aberto aqui, estou falando, e entre outras coisas. Estou debaixo da graça e dentro de um plano redentivo de Deus. Só que nós precisamos manter. Vou encerrar para você dizendo o seguinte. Gostaria de ler isso, mas não posso, por causa do tempo. Esdras e Neemias. Esdras e Neemias é a maior aula de restauração para entender todo o plano redentivo. Por quê? Porque Esdras restaura o templo sou eu. Esdras restaura os muros, que é a minha proteção espiritual. Ali tem os espíritos, ali tem as partes baixas do muro, ali tem os opositores. É fantástico. O último capítulo de Esdras, o último capítulo de Neemias, depois de tudo restaurado, os muros completos, a porta restaurada, o templo restaurado, o sacerdócio levítico voltou, o culto voltou, não tinha mais nada para arrumar. Eles consertaram tudo. O que eles fazem? Eles chamam o povo e dizem: olha, que os homens dispersam as mulheres estrangeiras. Porque naqueles dias, muitos tinham casado com mulheres estrangeiras. E o povo concordou em despedir as mulheres estrangeiras, as esposas que não eram israelitas. E era muita gente. Só que Esdras e Neemias, eles catalogam o nome de todos os sacerdotes que casaram com as estrangeiras. Muita gente casou, mas o nome dos sacerdotes foram catalogados. Agora pense comigo que em tamanha injustiça, irmão. Pense comigo em tamanha injustiça. Quantas esposas estrangeiras dos israelitas já não estavam convertidas ao Senhor, temente a Deus, fiel a Deus, tiveram que ser despedidas? Quantas israelitas desviadas com a herança daquela terra, enquanto os samaritanos estiveram por ali, ficaram em casa? O que Deus estava fazendo naquele dia? Deus não estava aprovando e nem reprovando pessoas. Deus estava fazendo o seguinte: agora já está tudo pronto. A única coisa que a gente precisa consertar é que quando a próxima geração vir, ela precisa ter um modelo original sobre matrimônio. Deus não estava aprovando ou reprovando pessoas. Deus estava protegendo o modelo original do matrimônio por causa da geração que vinha. Quantos entendem o que estamos falando? Então, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui é levantando a bandeira do princípio de Deus. Nós não estamos trabalhando com a aplicação fulano, betrano. Há uma realidade para o princípio e há uma realidade para a aplicação do princípio. Princípio não muda, a aplicação do princípio muda. Amém? Qual é o princípio sobre educação de filho? Pai manda, filho obedece. Irmão, se mudar isso, você quebra tudo. Agora você tem um filho de 3 anos, um de 13 e um de 23. O princípio não muda, mas a aplicação muda. Então nessa manhã nós estamos trabalhando com princípios. Nós não estamos avaliando o caso de ninguém e nem trabalhando o caso de ninguém. Porque quando eles disseram: Senhor, então não deve nem casar, Jesus, calma, gente, por favor, sejam sábios. Vamos trabalhar sobre a medida de cada um. Por quê? Porque tem gente hoje que já não está mais num padrão, até mesmo de primeiro casamento, e é muito mais modelo daqueles que estão. Às vezes a igreja gosta de dizer que o cara está no segundo casamento, está em adultério. Não, porque é adúltero. Como que é adúltero? Às vezes a pessoa está no segundo casamento
é muito mais fiel do que muitos que estão na primeira aliança de casamento, que nunca tocaram noutra mulher, mas estão enterrados na pornografia dentro de casa. Deus, antes de ser legal, Deus é moral. Nós precisamos ter, irmãos, os princípios realçados diante dos olhos dos nossos filhos. A bandeira do princípio e do modelo original é que precisa estar diante dos nossos olhos, até que o Espírito possa reproduzir e a bandeira de Deus volte de fato e de verdade. Amém?